Um outro destaque, segundo estudo divulgado pelo Instituto Pacto contra a Fome, a crise financeira que assola o país fez com que mais de 70% da população não tenha dinheiro suficiente para pagar uma cesta básica ideal, que teria um custo de R$ 432 por pessoa. Em abril deste ano, o valor dos produtos correspondia a 21,4% da renda média per capita nacional, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O levantamento mostra ainda que cerca de 22 milhões de brasileiros sobrevivem com uma renda mensal menor que o valor da cesta ideal. A alta na inflação acaba gerando o aumento do custo da cesta básica e atinge principalmente as famílias mais pobres. Chamal Mota, esse estudo realizado indicando que a cesta básica ideal seria um luxo para a maior parte dos brasileiros. Mota. Vocês sabem a minha posição diante dessas pesquisas desses institutos. Eu sou extremamente cético. Eu não sei o que é uma cesta básica ideal. Acho que cada um de nós tem na cabeça uma cesta básica diferente. Se cada um de nós pudesse escolher o que vai consumir, faria escolhas completamente diferentes. Então, eu vejo com muita desconfiança isso. Não que eu ache que a situação do país está uma maravilha. Longe disso. Mas o que acontece é que essas pesquisas, elas fazem um recorte da realidade que frequentemente não faz sentido, porque elas partem de premissas irreais e muitas vezes fazem extrapolações completamente impróprias. Tá? Nesse caso de pesquisas sobre a fome, eu sempre lembro aqui, há pesquisas recentes que dizem que 60% dos brasileiros adultos apresentam excesso de peso. Como é que pode? Se 70% não conseguem comprar o mínimo de comida, que é o que essa pesquisa dá a entender, como é que 60% dos adultos podem ter excesso de peso? Os números simplesmente não fecham. É verdade, é um excelente questionamento, né? Muitos vão falar, não, mas o brasileiro mais pobre não tem dinheiro para comer e o dinheiro que tem acaba comprando itens que deixam ela acima do peso, né? Biscoito recheado, salsicha, sei lá o quê. Você, Cristiano Beraldo, os estudos e as reflexões sobre o preço da cesta básica. Primeiro, a gente precisa lembrar que estamos no país em que o café está sendo trancado atrás de grades no mercado. Obviamente, um país que chega neste ponto, porque isso simboliza que as pessoas estão dispostas a roubar o café porque não tem mais dinheiro para pagar por ele, obviamente nós temos um problema grave de poder aquisitivo. O poder de compra da população em geral diminuiu demais e isso fez com que as camadas mais pobres da sociedade brasileira ficassem impossibilitadas de adquirir itens que garantissem uma alimentação saudável para a sua família. Dito isso, a gente tem essas pessoas buscando, obviamente, alternativas que vão desde do pescoço de galinha, pé de galinha, com bolacha recheada, essas coisas todas que as pessoas vão usando para ter aquela falsa sensação de que não estão mais com fome, mas se olharmos para o índice de vitaminas, de nutrientes que essa pessoa está ingerindo, ela naturalmente fica muito aquém do necessário. E necessário para quê? Necessário para ter uma população saudável. A gente precisa ter em conta que quando uma parte significativa da população não se alimenta direito, é porque ela vai precisar mais, ela vai demandar mais o sistema de saúde. Ela vai morrer cedo, ela vai ser mais improdutiva, ela vai se cansar mais rápido, ela vai ter mais lentidão no seu raciocínio. Isso tudo é óbvio. Só que é espantoso que nós estejamos falando desta realidade num país que expande a sua agricultura da forma que o Brasil faz, num país que tem um território ainda hoje, mesmo depois de 500 anos de exploração, um território riquíssimo do ponto de vista mineral. Nós temos 215 milhões de pessoas que poderiam ser uma mão de obra produtiva
Nós temos, e eu não canso de repetir isso, porque isso é estratégico no mundo, mais de 7 mil quilômetros de costa. Nós temos absolutamente tudo que é necessário para uma população, um país ser rico e uma população viver bem. Mas, ao contrário, o Brasil adotou o caminho de manter uma população propositalmente na pobreza, adotou um caminho de ter uma administração pública incompetente e ineficiente, que não consegue entregar resultado concreto à população, para que isso se torne um ativo eleitoral. É desumano o que acontece. É absurdo e inexplicável. Se trouxer qualquer pessoa, um representante do Japão, um representante de países europeus, representante dos Estados Unidos, do Canadá, e explicar como o Brasil é pobre e as pessoas não têm dinheiro sequer para comer comida minimamente saudável, ninguém vai conseguir entender, porque não tem como explicar uma coisa dessa. Agora, Mota, me lembro que você, acho que faz alguns dias, fez uma análise sobre a decisão do Banco Central, você fez um meia-culpa em relação à decisão do Copom de aumentar mais uma vez a taxa Selic, e a gente tem acompanhado o Banco Central muito reticente, né, vendo as incertezas do mercado e não citando nas atas e nos posicionamentos o fim da alta da taxa de juros, né? E muitos surpresos com essa independência do Banco Central, o que era muito questionado antes da entrada de Galípolo. O cenário é muito ruim, o cenário é muito difícil e o Banco Central tem procurado se colocar de forma bem independente. Assim, deixando de lado o economês, mas quais são os caminhos que a gente precisa destacar para o público que nos acompanha? Parece que estamos diante daquele filme de terror que a gente pintava, né? A gente tem que entender o que está acontecendo, né? Altas de alimentos, os alimentos sobem de preço, depois eles descem, conforme estamos na safra ou fora da safra. Outras coisas também sobem e descem de preço. Mas quando você olha no médio e no longo prazo, as coisas no Brasil e na maioria dos países do mundo sempre aumentam de preço. Então, se você pegar hoje R$200 e for no mercado, você vai colocar, eu vou chutar aqui, talvez metade de um carrinho, dependendo das coisas que você vai comprar. Se você pegar esses mesmos R$100 daqui a 10 anos, não vai comprar talvez nem 1/3 daquilo que você compra hoje. Então, o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. Isso é inflação. É a tendência dos preços sempre ficarem mais altos. Agora, um aumento, o ovo subiu, depois desce, o chuchu sobe, depois desce. Isso não é inflação, isso são variações normais. Inflação é essa tendência de longo prazo. Qual é a causa disso? São os gastos do governo. O governo gasta demais e aí ele se endivida e tem que imprimir dinheiro para pagar essa dívida. Essa é a causa da inflação. Em alguns países, esse problema é menor, em outros países, esse problema é terrível, chega-se até a hiperinflação, como já aconteceu na Alemanha, como já aconteceu na Argentina, como quase aconteceu aqui no Brasil. Então, o segredo para uma vida melhor para todo mundo, principalmente para o trabalhador, o segredo para o dinheiro não perder tanto valor assim, é um governo com bom senso, um Estado que gaste menos, que seja enxuto, que não tenha 40 ministérios. Essa é a medida principal. O Banco Central usa a taxa de juros, ele aumenta a taxa de juros como uma medida para impedir que a inflação saia de controle. Mas uma inflação de 5%, 6% ao ano, ao longo de 10 anos, é demais. Isso significa que se você... o salário de hoje, amanhã vai comprar menos. Então, essa tendência, ela só pode ser revertida com bom senso na administração pública.